A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos aqui do grupo Olhando para as Escrituras. Meus irmãos, findando mais um ano, e eu não poderia de deixar aqui uma mensagem do Senhor, para que nós nos fortalecermos no Senhor, cada vez mais nos fortalecermos no Senhor e nos alegrarmos no Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, a partir do versículo 4, diz: alegrai-vos no Senhor, mais uma vez digo, alegrai-vos no Senhor. Essa ênfase é porque todos aqueles que temem ao Senhor e buscam ao Senhor, e aqueles que temem ao Senhor, passam por situações no decorrer da sua vida, do início ao fim do ano e do decorrer da sua vida, por lutas, adversidades. Mas o apóstolo diz: alegrai-vos no Senhor. O Salmo 31, versículo 24 diz assim: esforçai-vos e fortaleça-se o vosso coração, vós todos que esperai no Senhor. No livro de 2 Crônicas, o profeta vai dizer ao rei Asa: mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. O profeta estava dizendo isso porque o povo de Deus, naquela época, naquele momento, estavam vivendo por muito tempo por situações difíceis. Diz assim em 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 5: e naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque gente contra gente, cidade contra cidade, se despedaçavam, porque Deus os conturbara com toda a angústia. No momento que se afastaram do Senhor. É tão interessante que o profeta relata o que estava acontecendo com a nação naquele momento, né? Por muitas vezes, e a gente percebe que parece que essa notícia é atual. Essa notícia saiu hoje de manhã cedo. E nós estamos lendo essas notícias para o tempo de agora, né? É naqueles tempos, mas é no tempo agora, atual. Não havia paz. Não há paz, né? Nós, servos do Senhor, quando nós olhamos para o mundo aí fora, nós não vemos paz. Nem para o que entra, nem para o que sai, né? Mas muitas perturbações sobre todos os habitantes da terra. Porque gente contra gente, cidade contra cidade, se despedaçam. Mas o profeta falando para o rei, este rei agora, temente ao Senhor, né? Um rei que já tinha passado por algumas guerras e o Senhor havia auxiliado ele, né? Um rei que havia passado por situações onde tinha exército à sua frente, exércitos atrás dele, cercados, um exército poderosíssimo, mas o Senhor livrou o seu servo, o rei Asa. E agora, então, o que acontece? Quando nós vemos no capítulo 15, no 2 Crônica, capítulo 15, no primeiro versículo diz: então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. O profeta está dando um grande alerta, e dando um alerta para nós hoje. Se nós buscamos ao Senhor, né, nós vamos achá-lo, porque o Senhor, ele se alegra com aquele que o busca verdadeiramente de todo o seu coração. Então a palavra para nós é para que nós esforçai-vos, fortaleceu o nosso coração, vós todos que esperai no Senhor. Nós esperamos no Senhor? Verdadeiramente nós estamos esperando no Senhor? Ou nós estamos esperando em homens? Ou nós estamos nos apoiando em homens, né? Pelo seu conhecimento, pela sua eloquência. Nós vemos o grande alerta do apóstolo Paulo lá nas cartas aos Coríntios, a igreja de Corinto, com todos os dons que eram distribuídos para aquela igreja. Inclusive a palavra fala que não faltava nenhum dom para aquela igreja, mas a igreja estava vivendo um espírito de facção, se apoiando em homens. E olha que os homens a quais a igreja de Corinto se apoiava eram homens como o apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, Apolo
Inclusive, tinha até uma parte daquela igreja que estava apoiando, não, somente Cristo, né? Se apoiando somente na sua espiritualidade, sem querer ter comunhão com os irmãos, né? Sem querer ouvir a voz daqueles que o Senhor escolhera para orientar, para doutrinar a igreja. Então, nós vemos nos dias de hoje que nós devemos nos esforçar, o nosso coração, aqueles que esperam no Senhor, se apoiar em Cristo, não em homens. Nós devemos nos apoiar porque o homem é falho. O irmão Marcos é falho. Pastores são falhos. Então nós não devemos nos apoiar em homens, mas nós devemos sim honrar os servos do Senhor, buscar a igreja, ter comunhão com Cristo. E para ter comunhão com Cristo, devemos fazer parte de uma igreja. A igreja de Corinto era uma igreja que hoje, se tivesse uma placa aqui dizendo Igreja de Corinto, e se fosse para o nosso entendimento humano, o entendimento do irmão Marcos, eu, no meu entendimento puramente carnal, sem buscar o que o Senhor amava aquela igreja, se fosse hoje uma placa numa rua aqui de Ourinhos, dizendo, aqui há a igreja de Corinto, eu sairia longe, passaria mais quilômetros dessa igreja, com um pensamento humano. Mas o Senhor fala nas cartas que Paulo escrevia àquela igreja, com tanto amor, com tanto carinho, inclusive dizendo, olha, eu não pude tratá-los ainda com alimento sólido, ainda como crianças, ainda com leite, ainda eu tenho que tratá-los. Porque uma igreja que ainda estava se apoiando em filosofias humanas, em palavras de eloquência, em palavras de conhecimento, olhando para o homem, mas não olhando diretamente para Deus. Nós devemos amar a igreja a qual Cristo derramou o seu sangue, o Senhor derramou o seu sangue pela a igreja. O evangelho é algo lindo para nós, que o Senhor deixou para nós, para que nós pudéssemos ter a certeza absoluta, que não é pela nossa própria força, não é pelo nosso conhecimento, inclusive a palavra de Deus diz lá em Efésios, que é pela graça sois salvos, né? Isto é pela fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus, não é pelas obras para que alguém se glorie. Então nós, como ministros da palavra do Senhor, nós devemos ter a maior cautela, para que nós não proclamamos de nós mesmos algo de nós mesmos. Não é de nós que sai o poder da palavra, mas nós somos ministros, dispenseiros da palavra de Deus, inclusive na carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo vai dizer que aos nós, ministros da palavra de Deus, importa que sejamos achados fiéis e que a igreja nos considere como dispenseiros, aqueles que proclamam a palavra verdadeira do Senhor. E para nós, nos basta ser fiel, ser achados fiéis da palavra do Senhor. O nosso coração muitas vezes se entristece porque nós fazemos uma retrospectiva de o que nós estamos passando, o que nós já passamos, o que nós estamos passando atualmente. Mas nós devemos ser guerreiros da fé. Nós devemos batalhar, né? Não em quantidade. É claro que como nós clamamos ao Senhor, que nos dê mais companheiros, que a igreja se encha a igreja, mas de verdadeiros fiéis. Mas nós sabemos que a igreja atual passa, a igreja fiel do Senhor, ela passa por grandes dificuldades. Ela passa por grandes dificuldades. Mas nós devemos nos fortalecer o nosso coração, todos nós que esperamos no Senhor. Todos nós. Você espera no Senhor? Você tem esperado no Senhor? Se você tem esperado no Senhor, confie no Senhor de todo o seu coração. Que essa palavra venha fortalecer o seu coração. O profeta, mais uma vez, lendo aqui, 2 Crônica, capítulo 15, versículo 7. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Note que nós não devemos confundir que o esforço
O esforço é por causa que o Senhor está conosco. É por isso que nós nos fortalecemos. É por isso que nós levantamos. É por isso que nós prosseguimos. Não porque em nós mesmos. O mundo aí fora, os coaches aí fora, falam que o poder está em você. O mundo aí fora, a filosofia humana diz que é de você. Se você conseguiu algo, se você prosperou, é por causa da força da sua mão, é por causa que você não desistiu, foi por causa do seu suor. Note bem, tudo isso é válido, mas se o Senhor não está conosco, tudo passa, vai embora, se desvanece, acaba, mas nós prosseguimos, nós nos fortalecemos, inclusive nós nos fortalecemos e nós vemos a resposta do rei Asa quando ouve a palavra do profeta. No versículo 8 vai dizer assim: quando ele ouviu essa palavra de esforçar, de não desfalecer as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Quando o rei ouve isso, olha o que ele vai dizer: ouvindo, pois, Asa essas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Meus irmãos, só para nós termos uma ideia, a própria palavra que nos fala que é para nós esforçarmos é que nos faz levantar. É a palavra que do início ao fim, porque se não vem a palavra, não tem como. Não tem como, porque você, como o rei, em outras guerras, olhava para frente, uma grande batalha, um grande exército à sua frente. Quando olhava para trás, um exército poderoso também. Mas quando se esforçou no Senhor, quando buscou no Senhor, e o Senhor deu a palavra que estaria com ele, que estava com ele, o que acontece? A vitória foi garantida. A nossa vitória já está garantida na cruz, com sangue derramado de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, a palavra do Senhor, dita proferida pelo profeta há milhares e milhares de anos atrás a um servo do Senhor, esta palavra ainda é válida para nós ainda hoje que esperamos no Senhor. Esforçai-vos, fortaleça o vosso coração, vós todos que esperai no Senhor. Você prossegue porque você espera no Senhor. Você prossegue porque você é chamado para adorar. E se você é um adorador, então adorarei. Se você é chamado para adorar ao Senhor, então adorarás ao Senhor. Se você é chamado para ministrar a palavra do Senhor, então ministrarás a palavra do Senhor. E importa que aqueles que nos ouvem nos vejam como dispenseiros da palavra do Senhor, e importa ainda mais que sejamos achados fiéis. Esforçai-vos, fortaleça o seu coração, todos aqueles que esperam no Senhor. Em 2 Crônicas, capítulo 15, mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Você tem trabalhado na obra do Senhor, você tem colocado o seu coração à disposição do Senhor, saiba que esta obra tem uma recompensa, e essa recompensa, ela vem do Senhor. A recompensa não vem de homens, nós não esperamos em homens, nós não esperamos, e mesmo que sejam homens que nós sabemos que são tementes ao Senhor, Paulo está inclusive orientando a igreja de Corinto para que não olhasse para ele, para que não olhasse para Pedro, que não olhasse para Apolo, mas olhasse somente para Cristo, se apoiasse naquele que é o galardoador daqueles que o buscam. E a palavra do Senhor diz que importa que aqueles que buscam ao Senhor, primeiramente creia que Ele exista e é galardoador daqueles que o buscam. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, um ótimo final de ano, abençoado e com a esperança renovada, porque nós esperamos no Senhor, porque nós devemos nos fortalecer o nosso coração no Senhor. Ainda a notícia é atual, são tempos difíceis, não há paz, nem para quem entra, nem para quem sai, mas muitas perturbações. As notícias são os atuais, nos telejornais hoje, essas notícias são atuais, porque nós vemos gente contra gente, cidades contra cidades se despedaçando, o mundo está em grande perturbação, mas nós esperamos no Senhor. Tronos são
reis são destronados, presidentes são tirados, nós vemos maus governantes, mas nós devemos orar por eles, nós devemos buscar no Senhor, e nós sabemos que o único trono que nunca ficou vazio, desde a eternidade, do princípio da eternidade, se assim podemos dizer, esse trono é o trono do Senhor. O Senhor, ele habita num alto e sublime trono, e também no coração do contrito que treme diante da sua palavra. Portanto, mais uma vez, Salmo 31, versículo 24. Esforçai-vos, fortaleça-se o vosso coração, vós todos que esperai no Senhor. Graça e paz, irmãos.